Olá, amados irmãos, a paz seja convosco, hoje pela graça e misericórdia do nosso grande e poderoso Deus de Israel, seu Filho Jesus, seu Yeshua Mashiach. Nós temos a oportunidade de realizarmos juntos mais uma reflexão bíblica. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é os pequenos erros. Eu gostaria de iniciar essa reflexão deixando bem claro para vocês que os pequenos erros, eles têm grandes consequências na nossa vida. E o que o Senhor Jesus, ele nos ensina sobre os pequenos erros? No livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 26, nos diz assim: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então o Senhor Jesus nos ensina que até os pequenos erros nos serão cobrados no dia do juízo. O que são os pequenos erros? São os pequenos pecados que as pessoas, os pecados que as pessoas consideram pequenos, porque diante de Deus não existe o pecado grande ou o pecado pequeno, existe o pecado. Então são aquelas pequenas coisas, por exemplo, quando alguém liga para a tua casa, quer falar com você, você diz para outra pessoa que atendeu o telefone, diga que eu não estou. Essas pequenas mentirinhas, essas pequenas coisas que aparentemente são insignificantes, mas que quebram a lei de Deus, né? Nós devemos sermos íntegros em todas as coisas, tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Então os pequenos erros, eles não serão cobrados, sim, e nós devemos estarmos bem atentos em relação a isso. Porém o inimigo, ele quer nos fazer não dar importância a eles, porque ele sabe que a justiça de Deus não os deixará de fora. Então são esses erros, esses pecados que nós fazemos voluntariamente, sem nos importarmos com as consequências. Agora, qual o pequeno erro que as pessoas cometem, mas que traz grandes consequências em suas vidas? No livro de Mateus 22, versículo 29, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus é um pequeno erro que traz uma consequência enorme para a nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos sujeitos a acreditarmos em qualquer coisa. E quando nós não conhecemos o poder de Deus, sabe o que acontece com a gente, meus amados? A gente acaba perdendo muitas vezes a esperança. Então, o Senhor Jesus, ele nos traz mais este ensinamento, o qual nós também devemos estar bastante atentos a ele, ok? Agora, que pequeno erro um profeta cometeu que muitos de nós cometemos até hoje? No livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 6 e 7, diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, qual o pequeno erro que cometeu o profeta e que muitos de nós cometemos nos dias de hoje? É o de valorizar as pessoas pela sua aparência e não pelo seu conteúdo, né? Esse é um erro muito grave, mas porém também ao mesmo tempo muito comum nos dias que nós vivemos, né? Nós devemos primeiro conhecer, para analisar sobre o crivo de Deus, para depois chegarmos a uma conclusão. Então a palavra de Deus, ela nos ensina com muita propriedade esse caminho, essas atitudes que realmente faz com que quando nós a coloquemos em prática, nós passamos a ser pessoas justas e pessoas que se esforçam em fazer a vontade de Deus. Então não vamos valorizar ninguém, nem desvalorizar pela aparência. Vamos primeiro conhecer e aí sim analisarmos sob a direção da palavra de Deus para podermos chegarmos a uma conclusão verdadeira, correta a respeito da pessoa.
Por que muitas pessoas são enganadas, caem em golpes? Porque elas olham a aparência. É porque às vezes a pessoa está muito bem vestida, fala bem, então as pessoas se deixam enganar. Mas aqui nós temos esse aprendizado na palavra de Deus, que agora nos blinda, né, desse tipo de atitude. Glórias ao Senhor, né? Olha como Ele cuida de nós através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Agora, que pequeno erro levará muitos ao lago de fogo e que é muito comum, incentivado nos nossos tempos. É Mateus 5,28, que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, é o erro de desejar uma mulher com uma intenção impura. É claro que isso serve para a mulher também, se ela desejar um homem. Então, assim, hoje em dia é muito comum nos nossos dias isso, né? Isso é uma coisa que é ignorada. Muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim e tudo mais, mas ignora tudo isso. Ficam vendo pornografias, coisas indevidas. Uma mulher passa na rua, fica encarando, não tem mais o respeito pela mulher, né? Então, todas essas coisas devem ser analisadas. O servo de Deus, ele deve considerar todas essas coisas, certo? O objetivo aqui do meu trabalho não é estar julgando ninguém, não é estar acusando ninguém. Se alguém comete esse erro, cometeu, eu não estou aqui como juiz de ninguém, mas apenas mostrando no amor de Cristo o que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto e trazendo uma palavra de esperança que, se você comete algum desses erros e quer mudar, você tem essa oportunidade ainda dada pelo Senhor. A graça de Deus em Cristo Jesus te permite realizar essa mudança a partir do momento que você querer e que você lutar por isso. Agora, que outro pequeno erro muito comum nos trará condenação? Em Mateus, capítulo 12, no versículo 36 e 37, nos digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, um outro pequeno erro muito comum que nos trará condenação são as nossas palavras frívolas. O que é uma palavra frívola? Uma palavra sem valor, fútil, superficial, uma palavra desnecessária. Por exemplo, palavrões, fofocas, maldições, etc. Então, meus amados, nós temos que buscar no Senhor a capacidade de tomar cuidado com isso, né? Eu sei que nos dias que nós vivemos são dias extremamente difíceis. Essa geração, de acordo com a palavra de Deus, ela é pior do que a de Sodoma e Gomorra, que foi escolhida por Deus. Mas mesmo assim, nós podemos vencermos todas essas coisas, porque o Senhor Jesus ele nos garante: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei, e tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Agora, qual erro aparentemente pequeno devemos aprender a não cometer? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus, no meio da sarça... Não, abri errado, me perdoa, gente, me perdoa. É Gênesis capítulo 3, versículo 4. Eu abri isso. Gênesis 3, 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis. Então, qual erro aparentemente pequeno devemos aprender a não cometer? A não dar ouvidos à cobra. O que é dar ouvidos à cobra? É dar ouvido, que é claro que aqui é no sentido figurado, né? Nós podemos definir como essa cobra são aquelas pessoas que vêm com maldade, nos dá conselhos, que aparentemente elas fingem serem amigas, mas na verdade o conselho que elas estão nos dando são conselhos prejudiciais, são com o objetivo de nos prejudicar, de nos fazer pecar contra Deus, né? Foi exatamente isso que a serpente fez com Eva lá no jardim. E nós conseguimos detectar essas pessoas facilmente. Então o que nós devemos fazer dentro da sabedoria de Deus? Apenas não dar ouvido. Não precisamos atacar, não precisamos brigar nem nada, apenas não dar ouvido, não seguir o conselho, né? Sair com sabedoria dessa armadilha. Agora, qual o pequeno grande erro que as pessoas mais velhas
experientes cometem. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, nos diz assim: olhando o filisteu vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Então, qual que é o pequeno grande erro que as pessoas mais velhas e experientes cometem? Desprezar a juventude e a aparência das pessoas, né? Não é pelo fato de uma pessoa ser jovem que ela não seja competente ou que ela não tenha alguma coisa para nos ensinar. Nós temos que avaliar o conteúdo, né? Nós até vimos aqui no princípio do estudo. Nós temos que avaliar o conteúdo, não a aparência, né? E quando fazemos isso, cometemos uma injustiça, né? E nós devemos lembrar-nos que a ressurreição é para os justos, né? Se nós não formos pessoas justas aos olhos de Deus, procurando exercer a justiça que a palavra dele nos ensina, então nós não faremos parte da primeira ressurreição. Agora, que pequenos erros muitas pessoas cometem todos os dias. Vamos ver aqui em Gênesis 25:32, que nos diz assim: ele respondeu: estou a ponto de morrer, e de que me aproveitará o direito de primogenitura? Aqui nós estamos vendo a passagem que fala sobre Esaú e Jacó, quando Esaú vendeu para o seu irmão o direito da sua primogenitura, quer dizer, ele trocou por um prato de lentilhas. Então, qual o pequeno erro muitas pessoas cometem todos os dias? É desprezar a bênção de Deus, é não dar valor à bênção de Deus. Às vezes a pessoa é uma pessoa abençoada, ela tem tudo de bom, de melhor, está melhor do que muita gente hoje em tempos tão difíceis, e ela despreza aquilo, ela não valoriza, ela só consegue enxergar o que ela não tem, o que Deus não a deu, né? Então, irmãos, esses são pequenos erros que precisam ser trabalhados, tá certo? Olha como que a palavra de Deus, como o Evangelho é poderoso para poder nos moldar. Louvado seja Deus. Agora, que pequeno erro tem levado muitos crentes à destruição? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos diz assim: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o pequeno erro que tem levado muitos crentes à destruição é o de não vigiar e orar. O que é vigiar? Estar atento ao que você faz, às propostas que lhes são apresentadas, às suas decisões, e apresentar a Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa. Você tem que analisar se o que você vai fazer está de acordo com a vontade de Deus ou não, certo? Porque o Espírito está pronto, está pronto através do conhecimento. Nós sabemos que é certo e que é errado, mas a carne é fraca. Então nós não vamos brincar com a carne, certo? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes na vida do cristão. Agora, como podemos evitarmos os pequenos erros? Mateus 26:41, meus amados. Olha como diz assim. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Não, isso aqui eu acabei de ler, né? Exatamente. É o mesmo versículo novamente, né? Vigiai e orai para que não entrai em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, como podemos evitar os pequenos erros? Vigiando e orando. Isso é uma coisa que você e eu devemos fazer todos os dias. Nós devemos reservar mais o nosso tempo em oração, certo? Às vezes a gente trabalha no trabalho que a gente permanece uma boa parte do nosso tempo sozinho ali realizando o trabalho. A gente pode estar empregando esse tempo e estar orando a Deus, trabalhando ao mesmo tempo, e estar vigiando as propostas que nos são apresentadas, os acontecimentos à nossa volta, o que nós vamos participar, se é correto aos olhos de Deus ou não, se é agradável aos olhos de Deus ou não. Então, meus irmãos, Deus, através do teu Santo Espírito, que nos revelou a sua palavra, Ele nos ensina a viver de uma forma sábia, de uma forma madura,
E quando nós nos empenhamos nisso, nos esforçamos em viver assim, nós estamos andando com Deus e ao mesmo tempo nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Então eu gostaria de deixar para cada um de vocês essa reflexão. Eu sou o pastor Paulo Azevedo, da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família, em nome do Senhor Jesus. O meu anseio